Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor San Telmo. O Apocalipse. Quando irá acontecer? Na plenitude dos tempos. O Apocalipse fala de plenitude dos tempos. Estamos hoje nessa plenitude dos tempos. Vivemos em tempos apocalípticos em que a lei deve cumprir-se. Debate-se na terra exércitos de homens e demônios guiados por formas monstruosas. Mas outros exércitos lutam no céu feitos de anjos. E as forças do bem e do mal se medem, e só Deus, o grande general, dirige a batalha. Pietro Ubaldi. Capítulo 1, primeira parte. Prólogo e saudação. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar a seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta como palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Vejam como o tempo do céu é diferente para com o tempo da terra. Deve acontecer em breve, porque o tempo está próximo. Já se passaram quase 2000 anos e ainda estamos na expectativa dos acontecimentos. E a quem é confiada a mensagem para ser comunicada aos homens? João, discípulo de Jesus. Segundo os evangelhos, foi o discípulo que Jesus mais amou, e era também o mais jovem. João foi discípulo de João Batista, o precursor, e tornou-se discípulo de Jesus por orientação do próprio João Batista. Deveria ter mais ou menos 16 anos, e foi o único discípulo que acompanhou a crucificação de Jesus e teve morte natural. Revelação e mensagem às 7 igrejas da Ásia. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 a 20. Visão inicial. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Num domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi, por trás de mim, voz forte como de trombeta que dizia: O que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze fino incandescido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol quando orilha com toda a força.
Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Pois estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros as 7 igrejas. Assim, vemos a revelação do Filho do Homem, também chamado e conhecido como Jesus, no seu esplendor no estado angelical. Alguém semelhante ao Filho do Homem. O profeta não diz que era Jesus, era semelhante ao Filho do Homem. Assim, era referenciado Jesus na terra ao ser considerado o Filho de Deus. E João descreve sua visão de forma a mostrar a pureza e o esplendor de Jesus. E em seguida é dirigida as mensagens às 7 igrejas. E quais são essas 7 igrejas? São as 7 igrejas principais que existiam na época do profeta? Haviam outras? Sim. Então, por que as 7 igrejas? Será que as outras igrejas faziam parte dessas 7 igrejas? Ou elas irão representar todas as demais? Primeira mensagem: Igreja de Éfeso. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Segunda mensagem: Igreja de Esmina. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Terceira mensagem: Igreja de Pérgamo. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. Quarta mensagem: Igreja de Tiatira. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29. Quinta mensagem: Igreja de Sardes. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 6. Sexta mensagem: Igreja de Filadélfia. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Sétima mensagem: Igreja de Laodiceia. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. O que quer dizer essas mensagens? São mensagens de conforto, de apelo para a prática do bem, do amor e da caridade. Serão mensagens de correção às práticas e atitudes mundanas. São alertas para não continuarem nos erros. São mensagens para se cuidarem, para não desviarem dos ensinamentos de Jesus, para manterem a fé e a esperança, pois, se assim fizerem, terão suas recompensas na volta do Senhor Jesus. Segundo a Igreja, essas mensagens ainda são válidas até os dias de hoje. O leitor que queira conhecê-las uma a uma, consta o capítulo e versículos a qual foi direcionada a mensagem a cada igreja. Futuro do mundo e da Igreja. Livro do Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 a 11. Visão inicial: a corte celeste. Depois disso, tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu e a voz que falava comigo, como uma trombeta, dizia: Sobe aqui e mostrar-te-ei o que está para acontecer depois disso. Imediatamente
fui arrebatado em espírito. No céu havia um trono, e nesse trono estava sentado um ser. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto de uma pedra de jaspe e de sardônica. Um halo semelhante à esmeralda nimbava o trono. Ao redor havia 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardia 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor 4 animais vivos, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro animal vivo assemelhava-se ao leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como o de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Estes animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. E cada vez que aqueles animais rendiam glória, honra e ações de graça àquele que estava assentado no trono, àquele que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos e dispunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existem e foram criadas. Inicialmente, o profeta descreve como foi elevado ao céu e a visão do trono de Deus e do céu. Procura descrever dentro da melhor maneira possível, mas é algo inigualável, inimaginável, que ele mesmo fica admirado e sem palavras para dizer o que realmente é. Como ele é elevado ao céu? É arrebatado em espírito. Então seu corpo ficou na terra? Somente o espírito subiu aos céus e relata a visão de Deus. Ele vê o trono e nesse trono um ser. Que ser é esse? Ele não consegue descrever. Somente faz comparações com cores de pedras preciosas. Não consegue definir o ser, sua fisionomia e sua forma. Ao redor do trono, os anciãos. Esses anciãos podem ser os conselheiros, os que estão diretamente ligados à vontade do ser Deus. Os animais são os guardiãos do trono. E o mais interessante é que do trono o ser se manifestava através de relâmpagos, vozes e trovões. As 7 tochas diante do trono são os 7 Espíritos de Deus. Então, não é único, são 7. Quer dizer que Deus, o ser que está no trono, tem 7 espíritos. Mas esses espíritos não estão nele, estão diante dele. Como pode ser isso? E dando sequência, diante de tudo isso há o mar. Um mar tão límpido, claro e puro, que é comparado a um cristal. Esta é a corte do ser, da majestade divina, do Deus invisível, magnânimo e eterno, sem começo e nem fim. Sua corte, sua majestade, sua forma e sua figura. Nada na terra compara a esta visão.
O narrador cita a semelhança com aquilo que existe na Terra, mas não tem condições de descrever realmente o que é. Quer desvendar os mistérios do Apocalipse? Então inscreva-se agora no canal Controvérsias Histórias da Bíblia e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Aqui, você terá o seu guia definitivo para entender os segredos mais profundos das Escrituras Sagradas.